Bom dia, meus alunos do quinto ano. Vamos então para mais uma videoaula nessa sexta-feira, dia 11 de junho. Nós estamos então na nossa aula de número 3, tá? Você vai lá no seu caderno de atividades, na página 16, então você vai colocar lá em cima, aula 3, 11 de junho, tá certo? Então, meus queridos, hoje nós vamos falar de relevo, né? Especificamente do relevo brasileiro, né? Do relevo do nosso país. Nós já sabemos, né, que a superfície da Terra, a superfície terrestre, ela não é plana, não é? Ela tem ondulações, né? Ela tem variações aí no relevo. Se você chegar, né, da janela da sua casa, da porta, né, e observar o seu bairro, né, olhar aí ao redor, você provavelmente vai ver partes aí do nosso relevo, né? Nós temos morros, né? Uns mais altos, outros mais baixos, né? Aí tem partes, né, também mais planas, mais baixas. A gente consegue observar, né, esse relevo aqui, né, no nosso entorno, né? Então, quando a gente fala de relevo, é isso, essas formas da superfície terrestre, né? E a gente tem aí alguns elementos, né, causadores aí do relevo, né? Porque o relevo ele pode mudar um pouco ao longo de muitos anos, porque nós temos alguns elementos, alguns efeitos que vão causar essas mudanças. Um desses elementos, né, é a erosão. Eu vou mostrar para vocês aqui nas imagens, né, como que acontece, o que é a erosão do solo, né? Que mudança que ela causa no relevo. Nós temos, né, meus queridos, fatores internos, né, e externos que vão causar aí essas mudanças no relevo. Os fatores internos, né, lá da crosta terrestre, né, por exemplo, são erupções vulcânicas, né? Um vulcão, quando entra em erupção, ele vai acabar modificando ali o relevo daquela região. Já a erosão, né, é um fator externo, né, que acontece ali na superfície da Terra. Então, vamos entender, né, o que é essa erosão. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Observem, então, aí essa imagem. O que aconteceu, né, com esse solo? Ele foi se desagregando, né? Ele foi se desprendendo, né? O que vai causar essa erosão? Aí nós vamos ter outros fatores, né? Pode ser a variação da temperatura, né? Que acontece, né? Aí com as estações do ano. Pode ser a água, né? Muitas vezes o excesso de chuva causa erosão, a falta da vegetação, tá? Porque a vegetação é que vai fazer com que a terra fique ali, né? Garrada mesmo, né? Com que ela não se desprenda com a chuva. Então, em locais onde, né, tem pouca vegetação, tem muito mais facilidade de acontecer essa erosão, tá certo? Então, olha só, nessa outra imagem aí também. Outro fator, né, o vento, né? O vento que vai batendo ali nas rochas com o passar dos anos, ele também vai causando ali o desgaste, né? A fragmentação daquela rocha e vai modificando o relevo da região, tá certo? Mais uma imagem aqui também da erosão, tá vendo? Que a erosão pode causar aí no relevo. Agora a gente vai entender um pouquinho, né, o que é a deposição, né? A deposição, ela é uma consequência, né, da erosão. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, vamos pensar no nosso rio Ubá. Vocês já devem ter visto, né, algumas vezes que a prefeitura, né, coloca as máquinas, né, lá dentro do rio, retirando ali aquele excesso
de terra, de areia, de resíduos que está ali no fundo do rio. Como que aquilo foi parar ali? Através da erosão, né? Foi caindo ali, se desprendendo terra ali das margens, né? E vai causando ali aquele assoreamento, né? Parece que o rio vai, né, subindo, mas é porque ele está ficando cheio de terra, de resíduos depositados ali no fundo. Então, isso é essa deposição, esse material que veio se desprendendo e ele foi caindo ali e ficando ali no leito do rio. E aí, né, falando um pouquinho mais do nosso relevo, as três formas predominantes de relevo brasileiro são as planícies, os planaltos, né, e as depressões, que eu vou mostrar para vocês aqui no desenho. Mas antes de eu mostrar aqui no desenho onde é a planície, onde é o planalto, eu gosto muito de partir da formação da palavra, do significado aqui da palavra. Olha, planície e planalto. Essa palavra, ela é derivada, né? Derivada de qual palavra? De onde de que palavra nasceu, né? Nasceram aqui essas duas palavras. Elas se originam de qual outra palavra? De plano, né? Plano ou plana, né? Então, planície vem de plana. Planalto também vem de plana, mas a gente vai entender a diferença da planície e do planalto, tá? Então, são superfícies relativamente planas. Então, vamos lá. O planalto, aí eu vou pegar esse outro pedacinho da palavra aqui, ó, alto, não é? Então, onde vai estar aqui nessa imagem? Onde você acha que vai estar esse relevo de planalto? Aqui em cima. Aqui é o planalto, que é uma superfície mais irregular. Tá vendo? Ela não é retinha, ela é mais irregular. E onde vai ser a planície? Aqui. Vou apagar aqui para eu colocar no lugar certo. Então, aqui vai ser a planície, que é uma superfície mais plana. Tem uma outra diferença interessante que a gente vai aprender daqui a pouquinho. E o outro relevo que eu falei é a depressão, tá? Depressão. A depressão é aqui, ó, onde vê essa, né, rebaixou aqui. Aqui é a depressão, tá certo? Agora, uma diferença, né, importante da planície e do planalto, que está relacionada à erosão e à deposição. Vamos entender também aqui no desenho. Então, nós vamos imaginar a seguinte situação, né? Tem pouca vegetação aqui, muitas chuvas, então está acontecendo muita erosão no solo, né? O solo está ficando muito irregular, com aqueles buracos, aquelas crateras. Isso vai acontecer com maior frequência aqui no planalto, onde esse solo é irregular. Então, aqui acontece mais erosão. Mais erosão. E aí, esse material da erosão, né, ele vai descer e vai ficar depositado em alguma parte do relevo. Então, onde tem mais chance dele ficar depositado? Aqui em cima ou aqui na planície? Aqui na planície, com certeza. Então, na planície acontece mais a deposição. A deposição acontece aqui, muito mais do que erosão. Aqui é mais difícil ter erosão, não quer dizer que não tem, tá? Mas aqui vai acontecer mais deposição do que erosão. E aqui no planalto, mais erosão do que deposição. Entenderam o motivo, né? Por quê? Né? Aqui é planalto, né? Então o relevo é mais irregular do que na planície, tá certo? E aí eu vou colocar aqui, né, para vocês mais 3 imagens, né, que estão mostrando também as formas de relevo. Olha só nessa primeira imagem, olha, tem montanha, tem planalto, tem planície. Onde que está a depressão nessa imagem, hein? Observe onde que vai estar a depressão nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Aí tá aí nessa parte aí, ó, mais
fundinha, tá vendo aí? Olha outra imagem, ó, também tem montanhas, tem cordilheiras, tem a depressão e tem a planície, tá? Gente, montanhas, né? Por que no relevo do Brasil a gente está falando mais dos três principais, tá? Que é Planalto, planície e a depressão. Não quer dizer que não tem montanha, mas os principais são esses três. E aí nesse desenho aí tem montanha, tem cordilheira, né? Que é um conjunto de montanhas, mas não é muito típico aqui da nossa região brasileira, tá certo? E depressão e planície. A terceira imagem também mostra, né? Colina, não é? Também planalto, a planície, tá vendo aí? Muito interessante. Eu vou colocar essas imagens, eu vou mandar também a imagem separada lá para vocês, tá bom? Que vai ajudar na hora de vocês fazerem as atividades propostas. E aí eu esqueci de falar da depressão, né? Mas a depressão é aquela área mais baixa do que as outras áreas no entorno dela, ó, tá bem mais baixa do que a planície, tá? Ela também, eu posso ver a depressão em relação ao nível do mar, né? Então é mais baixo aqui do que a planície, mais baixo do que o planalto, por isso que é a depressão, tá certo? Então vamos continuar. Olha só, crianças, tem texto, né, na página 16, na página 17, que tá falando, né, desses três tipos de relevo. Na página 18 nós já temos atividades aqui, né, que traz três formas de relevo e tá perguntando quais são as principais diferenças, né, nessas três formas de relevo. São esses três que eu mostrei para vocês: planície, planalto e depressão. E aí eu não quero que você chegue lá e escreve assim: a letra A é planalto, a letra B é planície, a letra C é depressão. Não, aí você não está falando da diferença, não. Eu quero que você descreva, que você fale para mim aí quais são as principais diferenças. A gente viu aqui no desenho que eu fiz, né? Então tá bom. Depois a número 2, o relevo do lugar onde você vive se parece com o relevo de algum lugar mostrado nas fotos. Então, lembra que eu falei que você, né, vai chegar na janela, ou na porta, ou nos fundos, né, ou na frente da sua casa, observar o relevo? O que predomina? Tem mais planaltos, né? Tem mais planície? Ou tem mais depressão? Então, é o que você vai escrever aqui, me explicando, tá bom? Justificando aqui por que é planalto, por que é planície, por que é depressão, tá bom? Se precisar, gente, assista o vídeo novamente, tá bom? Não pode ter preguiça de assistir não, tá certo? E aí na página 19 nós temos um texto muito interessante que fala sobre a ocupação do espaço e essa ocupação modifica o relevo. Vocês vão ler com bastante atenção. A questão também é que fala de novo da erosão do solo, né? E que quando a gente vai fazer construções, né? Muitas pessoas constroem casas em locais, né? Que não são apropriados, né? Nas encostas dos barrancos. E aí quando vem as chuvas, acontecem muitas tragédias, né? Devido aí essa ocupação, né? Do território, essa ocupação indevida, né? E também assim, como que a gente modifica, né, o relevo? Com o crescimento das cidades, né, muitas vezes é preciso construir uma ponte, é preciso abrir uma nova estrada, uma nova rodovia, e às vezes o local é muito íngreme, né, é muito morro, e aí vai cortando naquilo ali para poder diminuir, né? Nos loteamentos, né, que a gente vê em todas as áreas aqui da nossa cidade, né, muitos loteamentos, isso está contribuindo para modificar o relevo, não é verdade? Outra coisa importante que a gente vai ver aqui é o relevo e os rios, tá? Vou fazer um desenho aqui também que vai nos ajudar a entender isso. Então vamos lá, vamos observar nesse desenho aqui que eu fiz, né? O que é rio, né? Olha só, observa aqui, que aqui é o rio principal, né? O que é um rio? É esse curso natural da água, ó. Mas ele nasce em algum lugar, ele começa, né? Ele brota, ele pode brotar, né,
do subterrâneo, né, de lençóis freáticos, né? Ele pode nascer através do derretimento de uma geleira, enfim. Então, nós temos a nascente, tá? Sabe onde é a nascente do nosso rio Bar? Quem é que sabe? Nascente do nosso rio Bar fica lá na Miragaia, né? Num distrito, né, de Ubá, num lugarejo denominado Miragaia. Eu vou procurar e se eu encontrar algum vídeo, alguma outra informação, eu vou colocar para vocês lá, tá bom? E aí esse rio vem percorrendo, né, aí o seu percurso, tá? E durante esse percurso, né, pode vir outros riachos, né, outros riozinhos que vão se encontrar com esse rio principal. Então, esses rios que vão se encontrar com esse rio principal, a gente chama de afluente, tá? São os afluentes do rio. Eu coloquei 2 aqui, né? E aí, esse rio principal continua o seu percurso até ele chegar, ele desaguar, né? Desaguar, como se ele despejasse suas águas. O rio deságua onde? Onde que ele deságua? No mar, né? O rio vai desaguar no mar, tá certo? E, né, no local onde ele deságua é denominado foz. Então, onde ele nasce é a nascente e onde ele deságua é a foz. Esse rio principal sempre vai desaguar no mar. Ele vai se encontrando com outro rio. Talvez esse rio aqui, que é o principal aqui, lá na frente ele pode se tornar um afluente, né? Porque ele vai se encontrar com outro rio maior, um outro rio principal, que vai chegar com suas águas no mar. Então o rio, ele também tem o seu relevo, né? O seu curso ali, tá certo? Olha só, aí no caderno de atividades também tem imagem e um texto aí falando sobre o rio, tá? Eu coloquei aqui para vocês que ele vai desaguar no mar. O último lugar que ele vai desaguar é no mar, tá certo? Mas ele pode, às vezes, a foz dele pode ser um lago, né? Uma represa maior. Depois dali, né? Pode sair para outro rio, né? Ele pode, igual esse daqui, ó, esse afluente, por exemplo, ele está desaguando nesse rio. Ele vai se juntar com esse rio. Então, a foz desse afluente é aqui, nesse rio, né? No mar. Só depois, o último lugar, né? Que ele vai desaguar é no mar, tá bom? Então, nós temos aí uma imagem também na página 19. Tem bastante texto para ler, tá, gente? Nessas atividades aí de sexta-feira. E eu quero que leiam com bastante atenção. E depois nós vamos chegar na página 20, onde tem um texto que fala, né, do rio de planície, do rio de Planalto, né? Nós já sabemos aí onde é a planície, né, onde é o Planalto. E uma questão: que prejuízos a construção de barragens e reservatórios pode causar às pessoas? Então vamos entender isso aqui. Vamos imaginar então que esse rio aqui é um rio de Planalto, né? Aquele rio que vai passando por aqueles terrenos irregulares. Planalto não é aquele terreno irregular? Tá. E aí, quando acontece aqui essas quedas d'água, né? O que a gente chama de cachoeiras, não é? Aqui embaixo, normalmente, né? Vai ter aqui uma lagoa, né? Um espaço aqui onde que essa queda d'água está caindo. E aí, a pergunta que está aqui pra gente é a seguinte, ó, sobre a construção de barragens e reservatórios. Então, nós sabemos que a nossa energia que ela é gerada através da água. Então, o que é feito, né? Constroem grandes barragens. O que é barragem? Você vai colocar ali uma barreira para essa água ficar toda aqui uma represa. Quando se constrói barragens, essa água continua caindo aqui, então vai inundando tudo, né? Deixa eu pôr de azul aqui, vai inundando tudo. Não tinha uma floresta aqui? Ó, ficou submersa. Aqui também, vai inundando tudo. Então, o que acontece?
né? Vai prejudicar aqui essa floresta, né? Vai prejudicar, né, a fauna, né, os animais que vivem aqui nessa floresta, porque de repente tudo virou uma grande lagoa. Não é isso que acontece? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, né, de visitar. Tem uma barragem em Astolfo Dutra, né, muito grande, muito bonita e tudo. Então, aquilo que é a barragem cerca ali a água e ela vai inundando. Só que não é um pouquinho, não é uma represa, é enorme, é um espaço enorme, muito grande mesmo. Então, né, a construção dessas barragens coloca em risco, né, a vida desses animais aqui que dependiam desse espaço. E também, meus amores, a vida de pessoas, porque pode ser que aqui tenha casas, tenha moradias, tem pessoas que vivem aqui e se, né, eles acharem, né, que é necessário construir aquela barragem, vai inundar até uma cidade inteira. Então, isso é um grande prejuízo, né? Tá aqui para vocês lerem, tá na página 20, no penúltimo, né, e no último parágrafo. Ó, cidades também são inundadas com a construção de barragens, obrigando a população a se mudar para outros locais. Então você está acostumado a viver ali, né, na beira daquele riozinho, ali perto daquela cachoeira, e de repente, ó, nós vamos fechar isso tudo aqui e vamos construir uma barragem. Então você é obrigado a se mudar para outro lugar, né? Então isso aí é bem complicado, tem que se colocar na balança, né? Até quanto que vai valer a pena, né? Ou se os prejuízos vão ser muito maiores, né? Do que o progresso no caso. Olha, meus queridos, como eu já disse, tem bastante coisas aqui para vocês lerem. Pega um lápis e vai grifando as partes que vocês acharam mais importantes. Se tiver alguma palavra que está aqui no texto que você não conseguiu entender o que é, vai lá naquele dicionário online, né, aquele dicionário virtual que eu coloquei o link para vocês. Digita lá a palavra, procura o significado, porque isso ajuda você a entender o texto, tá bom? Façam as atividades com bastante atenção, com bastante capricho, com uma letra bonita. Se tiver dúvida, já sabe que pode contar comigo, tá ok?